Olá, amigos, muito boa tarde. Está no ar o programa A Semana no Mundo. Hoje, extraordinariamente, no domingo, pela realização ontem das grandes manifestações fora Bolsonaro, o que fez com que a nossa equipe se mobilizasse totalmente para a cobertura daqueles eventos. E também a TV 247 se concentrou enormemente nisto e, portanto, o espaço foi todo tomado para a divulgação das manifestações. Procuramos fazer uma cobertura ao vivo, o que foi, aliás, algo de grande sucesso, teve grande repercussão, e está de parabéns o nosso povo, estão de parabéns as organizações dos movimentos sociais, estão de parabéns os partidos progressistas e de esquerda por mais esta jornada grandiosa de lutas contra o governo genocida de Jair Bolsonaro e seus aliados na Câmara dos Deputados, principalmente o presidente daquela casa legislativa, que se recusa de maneira injustificada a pôr em tramitação pelo menos um dos mais de 100 processos de impeachment que há ali naquela casa legislativa contra o governo genocida. Então, está de parabéns o povo brasileiro. Nós seguiremos sempre nessa luta. A TV 247, o site Brasil 247, seja nos programas de cobertura nacional, como aqueles dedicados à temática internacional, nos dedicamos e continuaremos dedicados a combater o governo Bolsonaro e, portanto, incorporados nesta grande campanha dos movimentos sociais brasileiros contra este governo. Pelo impeachment do Bolsonaro, fora Bolsonaro, pela salvação do povo brasileiro. Meus amigos, hoje é dia 25 de julho de 2021, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Uma data muito importante nas lutas dos nossos povos latino-americanos, na luta do povo brasileiro e especialmente da mulher negra. Queremos lembrar que, durante o governo da presidente Dilma Rousseff, esse dia foi declarado também, por lei, como Dia Nacional da Mulher Negra, acompanhando uma decisão que tinha sido tomada em 1992. E, portanto, foi o governo da Dilma que, em 2014, fez com que o Brasil se incorporasse oficialmente a essas celebrações. Meus amigos, mais uma vez nós estamos confrontados com uma situação intolerável por parte do imperialismo estadunidense. O governo de Joe Biden anunciou nesta quinta-feira a imposição de novas sanções contra autoridades e entidades cubanas por supostos abusos contra manifestantes. Nós colocamos essa expressão entre aspas, porque realmente são supostos abusos, são acusações falsas, na verdade, decisões fraudulentas que toma o governo do Joe Biden contra o povo cubano e o governo da República de Cuba. Esses supostos abusos teriam sido cometidos, na opinião do governo imperialista e agressivo dos Estados Unidos, teriam sido cometidos após os acontecimentos do dia 11 de julho, quando ocorreram aquelas manifestações, nós comentamos aqui a semana passada, manifestações que não foram tão numerosas assim, mas que a mídia ocidental, a mídia controlada pelos monopólios imperialistas, fez um grande carnaval, procurou dar a impressão de que o povo cubano estava se levantando em rebelião social contra o governo, e agora o governo do Joe Biden está tomando as dores de alguns gatos pingados que têm que responder, sim, pelas violações que cometeram. Violações que cometeram às leis cubanas. O problema não é ter participado ou não de uma manifestação, mas violações que cometeram às leis do país, se envolvendo em ações violentas, prejudicando propriedades públicas e agredindo também fisicamente funcionários do governo cubano.
Então, o que aconteceu foi isso, e por conta disso, o governo do Joe Biden resolveu aumentar as sanções contra Cuba, correspondendo à expectativa de representantes da extrema-direita anticubana, muitos deles, ou a maioria deles, ou a totalidade deles, concentrados ali em Miami, que é um centro contra-revolucionário de oposição ao governo revolucionário de Cuba. Esses representantes da ultradireita têm feito pressões e enviado pedidos à Casa Branca para que o governo de Biden adote o que eles chamam de ações concretas contra Cuba. Inclusive, chegam a dizer uma possível intervenção militar para, como eles dizem, derrocar o regime comunista. Sem saber, eles ou sem levar em conta, porque saber eles sabem, mas sem levar em conta a força política que tem este governo, o apoio popular de que goza o governo de Cuba e a base de massas que tem o sistema político, econômico e social socialista em Cuba. Quero lembrar que essas pressões muitas vezes chegam ao Congresso estadunidense ao ponto de que uma congressista republicana anticubana chamada Maria Elvira Salazar tem se revelado como uma firme defensora do bloqueio a Cuba e está se colocando à frente de exigências para impulsionar a inclusão de Cuba na lista de países e patrocinadores do terrorismo, algo que o governo cubano tem rechaçado seguidamente, porque isso foi uma classificação feita pelo governo do Trump e que o governo Biden insiste em reafirmar. Então, nós temos visto que muitos congressistas estadunidenses têm até recolhido assinaturas para facilitar, digamos assim, a aprovação por parte do Congresso estadunidense de medidas contra Cuba e de reforço ao bloqueio. Eu quero lembrar, meus amigos, que, e nós já comentamos isso aqui algumas vezes, eu quero lembrar que quando começou o bloqueio a Cuba, há mais de 60 anos, quando aquilo começou, a chancelaria estadunidense se pronunciou nos seguintes termos, de que era necessário fazer o bloqueio a Cuba para provocar penúria, para provocar miséria e para, assim, fazer com que o governo, fazer com que a população cubana se voltasse contra o governo de Cuba e fizesse uma rebelião popular e derrocasse o regime comunista, como estão pedindo aqui esses ultradireitistas e reacionários. Pois bem, mais de 60 anos depois, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz assim: é apenas o início, diz Biden, sobre as novas sanções contra Cuba. Eu compartilho aqui esta notícia com vocês para mostrar o estágio em que se encontram as pressões estadunidenses, as agressões estadunidenses, os ataques estadunidenses contra Cuba. É algo impressionante como, depois de tantas tentativas de derrocar o governo de Cuba, todas fracassadas, o governo do Joe Biden, que se apresentou como um grande democrata, um homem que se oporia às políticas do Trump e queria incorporar os Estados Unidos aos esforços multilateralistas, de adotar uma nova política externa, de priorizar o diálogo, de priorizar a diplomacia. Nada disso está sendo feito. Ao contrário, o Biden está se revelando tão reacionário como o Trump, e nisso aí, nessa questão do bloqueio a Cuba, como em algumas outras questões de fronteira na temática internacional, salvo algumas honrosas exceções, o Partido Democrata se iguala ao Partido Republicano. Então, é algo que merece, de fato, a condenação de todos os povos amantes da paz e da liberdade no mundo. Eu vou continuar aqui compartilhando com vocês
outras informações sobre esse tema de Cuba, que é um tema muito caro para nós e que tem tido grande repercussão política internacional, muito embora a imprensa aqui, como é algo já frequente, é algo habitual, a imprensa aqui não dê a repercussão correta que esse tema merece. E quando é para repercutir o tema, é para distorcer a realidade, é para atacar o governo de Cuba, para dizer que aquilo ali é uma ditadura, e se incorporar a essa propaganda. Porque isso não é jornalismo, isso é propaganda. Essa propaganda de que o governo cubano viola os direitos humanos e que está na hora de derrocar, como eles chamam, o regime comunista cubano. Isso tem aparecido frequentemente nas páginas dos jornais, jornais e canais de televisão da mídia brasileira. Mas, em face disso, eu queria compartilhar essa notícia. Cuba condena novas sanções impostas pelo governo Biden. É uma declaração do chanceler cubano Bruno Rodrigues Parilla, um diplomata de alta categoria, um homem de grande talento e de grande capacidade na articulação política, diplomática, na ação junto a outros países do mundo e junto à ONU. Nós vimos o desempenho que teve o Bruno Rodrigues em sucessivas assembleias gerais da ONU, e na mais recente, que se realizou no mês de junho, em que ele fez aquele brilhante pronunciamento apresentando um informe em nome do governo cubano contrário ao bloqueio estadunidense ao seu país. Então, aqui a notícia diz assim: nesta quinta-feira, dia 22, os Estados Unidos impuseram sanções ao ministro da Defesa de Cuba e às forças militares cubanas, supostamente devido à repressão de protestos supostamente pacíficos no país. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou que seu escritório de controle de ativos estrangeiros congelou os ativos do ministro Álvaro Lopes Miera e da Brigada Nacional Especial, uma divisão do Ministério do Interior de Cuba, devido a supostas violações dos direitos humanos cometidas durante os recentes protestos na ilha. Então, vem aqui a declaração do Bruno Rodrigues. Cuba condena veementemente as novas sanções, bem como a pressão de Washington sobre os países da Europa e América Latina para os virar contra Havana, conforme declarou no mesmo dia o chanceler cubano Bruno Rodrigues Parilla. Ele também denunciou os ataques informáticos provenientes dos Estados Unidos contra Cuba, a manipulação de informações e de imagens referentes aos distúrbios ocorridos na ilha em 11 de julho. Na sua conta oficial, ele também disse que, descaradamente, Jair Bolsonaro oferece suporte aos Estados Unidos nesta questão. Parabéns ao chanceler Bruno Rodrigues ao denunciar não só o imperialismo estadunidense, como o seu lacaio, o governo de Jair Bolsonaro, que é um governo indigno do povo brasileiro, porque o povo brasileiro, em diferentes ocasiões, brindou solidariedade a Cuba, porque Cuba é um país amigo e irmão do Brasil. Ainda nessa linha, meus amigos, de comentar o agravamento das pressões estadunidenses e de seus aliados contra Cuba e de ressaltar a solidariedade que Cuba vem recebendo, eu quero destacar aqui o tema central do nosso programa, que continua sendo sobre Cuba, mas especificamente a declaração do presidente Lula e esse último gesto do presidente Lula de assinar uma carta aberta pedindo o fim do bloqueio econômico a Cuba. Além do ex-presidente Lula, mais de 400 ex-chefes de Estado, políticos, intelectuais, cientistas, religiosos, artistas, ativistas e movimentos sociais de todo o mundo assinaram o documento, como Jane Fonda, grande artista, Rafael Correia, Noam Chomsky, Rafael Correia, ex-presidente do Equador, Noam Chomsky, cientista político e linguista estadunidense, Wagner Moura, grande ator brasileiro,
entre outros líderes e intelectuais e artistas progressistas de todo o mundo. Vou deixar um pouco aqui essa notícia na tela, enquanto eu vou tecer um comentário. Tem surgido muitas críticas ao Lula, porque o Lula está se solidarizando a Cuba. Há aqueles, mesmo na esquerda, que dizem o seguinte: mas o Lula não devia fazer isso, ele está prejudicando a sua campanha à reeleição. Vão explorar isso na reeleição, vão associá-lo à ditadura cubana. Então, eu quero comentar algumas coisas sobre isso, porque, por exemplo, o Ciro Gomes fez críticas veementes e ataques anticomunistas. Ele publicou um vídeo na semana passada com ataques anticomunistas a Cuba. E, ao fazer ataques anticomunistas a Cuba, ele procurou se apresentar como o isentão. Ele disse assim: não, porque eu vou me opor à intervenção estadunidense contra Cuba, mas eu me oponho também à política externa dos governos de Lula e da Dilma, que foi uma política de se associar de maneira acrítica a Cuba. E, portanto, o Lula e a Dilma que se identificaram sempre com Cuba. Então, isso, na opinião do Ciro Gomes, seria um demérito, seria algo negativo. Eu quero lembrar o seguinte: tanto em relação ao Ciro Gomes, que já renunciou há muito tempo a uma linha política democrática e uma linha política progressista, e outros que, como ele, desertaram de posições revolucionárias. Parece que a gente está vivendo uma espécie assim de tempo das deserções, porque há muitas lideranças que se dizem de esquerda e que desertam das posições que adotavam. Então, parece que nesse tempo de deserções que surgem na esquerda, querem pressionar o presidente Lula a desertar também das suas posições de solidariedade a Cuba. Eu quero lembrar que no ano de 2019, quando o Lula ainda se encontrava preso, o governo cubano e os movimentos sociais cubanos e as instituições do poder popular em Cuba e o parlamento cubano e o Partido Comunista, enfim, todas as instituições de poder em Cuba organizaram a coleta de 2 milhões de assinaturas. 2 milhões de assinaturas, cerca de 20% da população cubana, pedindo a libertação do presidente Lula. O presidente Díaz-Canel, antes mesmo deste abaixo-assinado, fez inúmeras declarações ao lado do presidente Nicolás Maduro, ao lado do presidente Evo Morales, ao lado do presidente Rafael Correa, em eventos internacionalistas que foram realizados em Cuba, inclusive no Foro de São Paulo, tão execrado pelas forças da direita e da extrema-direita, mas que é uma articulação de forças progressistas, que, inclusive, a semana passada, realizou também uma reunião por videoconferência de solidariedade com Cuba, e reunião na qual participou um membro do secretariado do Partido Comunista de Cuba, o Rogério Polanco, que fez um brilhante pronunciamento. Então, Lula, que foi depositário de uma elevada expressão de solidariedade por parte do governo cubano e do povo cubano, não iria manifestar a sua gratidão ao povo cubano? A questão aqui do pronunciamento do Lula e da assinatura dele, ao lado de grandes figuras, Chico Buarque também assinou essa carta. Essa posição do presidente Lula, antes de ser uma posição ideológica, é uma posição política solidária e uma posição de gratidão por parte de um grande líder político, que é o Lula, em relação a um grande país, grande no espírito, grande nas ideias, grande nas posições que defende, grande na solidariedade que brinda aos povos do mundo. Então, alguém acha que o presidente Lula, um homem que tem a trajetória que tem de liderança política no Brasil, na América Latina e no mundo,
porque o Lula é reconhecido como um grande líder político mundial. Alguém acha que o Lula ia cometer uma deserção em relação a uma posição que ele adotou historicamente, ao longo de toda a sua vida política? Ou que ele não iria manifestar sua gratidão à solidariedade que recebeu por parte do governo e do povo de Cuba? Jamais. Então, eu acho que, longe de atrapalhar a sua campanha eleitoral, muito longe disso, a posição do Lula, ela é um estímulo a que a militância dos partidos progressistas, dos movimentos sociais brasileiros, impunhem a bandeira da solidariedade, a bandeira da unidade latino-americana, a bandeira da amizade, da fraternidade entre os povos. E, com estas convicções reforçadas, sejam capazes de debater politicamente com a maior tranquilidade durante a campanha eleitoral e neutralizar os ataques que ele vai sofrer. Querer imaginar que o Lula vai fazer uma campanha eleitoral sem sofrer ataques é uma ingenuidade. Querer que ele renuncie a posições históricas para não sofrer ataques é uma grande ingenuidade, uma grande ilusão. Aliás, nós estamos vendo aí o Bolsonaro, junto com generais fascistas, tentando criar pretextos para nem sequer realizar eleições. Então, é óbvio que quando a campanha eleitoral estiver no seu auge, estiver esquentando, quando o debate político elevar a temperatura, é óbvio que eles vão atacar o Lula. E as forças progressistas vão temer esses ataques? Não, vão ter que enfrentar. É claro que vão enfrentar com amplitude, é claro que vão enfrentar com argumentos racionais, é claro que vão enfrentar isso compreendendo quais são os sentimentos do povo brasileiro, dentro da psicologia do povo brasileiro, utilizando a linguagem que o povo brasileiro compreende, mas sem renunciar a enfrentar os problemas de fundo que aparecerem, sem capitulações, sem incoerências, sem deserções, sem entrar na moda de que é possível líderes políticos desertarem das posições que adotaram, ficarem em troca-troca de partidos e mudando de posição a toda hora. Então, nós não devemos esperar isso da campanha do Lula. E temos que enfrentar o debate político, naturalmente, com um nível político elevado. A propósito desses ataques que os generais fascistas e o Bolsonaro estão fazendo à democracia e as ameaças que estão fazendo de não realizar eleições, nós temos que compreender que o embate político no Brasil não vai ser um embate suave. Vão ocorrer daqui até outubro do próximo ano, vão ocorrer muitas crises políticas parecidas e algumas mais graves do que esta que nós estamos vivendo. Vão ocorrer crises militares. Sabe por quê, minha gente? Porque o militarismo está impregnado na ideologia, na política, no DNA, na forma de se comportar da classe dominante brasileira. Isso é um fenômeno antigo. E é um fenômeno que não foi tratado suficientemente na Assembleia Nacional Constituinte, que deliberou pela aprovação da nova Constituição em 88. Eu me lembro muito bem dos debates que foram feitos na época, em que os partidos de esquerda, nomeadamente o PT e o PCdoB, travaram uma luta, e os movimentos sociais da época, a CUT, a UNE e várias outras organizações do movimento social. Eu me lembro da UNE, por exemplo, a sua presidente da época, Gisele Mendonça, uma grande camarada, ela foi, em nome dos movimentos sociais, apresentou no plenário da Assembleia Constituinte uma emenda popular ligada a problemas relacionados a essas questões da defesa nacional e da luta do povo brasileiro, uma luta democrática contra o militarismo. Então, pensar que nós vamos enfrentar o militarismo apenas dizendo que vai adotar uma lei ou uma emenda constitucional proibindo os militares da ativa de ocuparem
cargos e carguinhos e obterem sinecuras na esplanada dos ministérios, é enfrentar o problema apenas parcialmente. É preciso extirpar o mal do militarismo pela raiz. E para extirpar o mal do militarismo pela raiz, era preciso apresentar uma emenda constitucional revogando o artigo 142 da Constituição, que impõe a tutela do militarismo sobre as instituições políticas do nosso país. E essa foi uma imposição do então general comandante do Exército, Leônidas Pires, que era um continuador da ditadura militar dentro do governo Sarney. Ele impôs e fez um conchavo com Sarney na época para facilitar a aprovação do artigo 142, e eles se juntaram lá com o Centrão da época e contaram com a ajuda do Fernando Henrique e de alguns setores do MDB, que na época o Fernando Henrique fazia parte do PMDB, e nesse grande conchavo eles aprovaram o artigo 142 e tiveram o voto contrário do PCdoB e do PT. Quero lembrar isso muito bem. E quando os partidos de esquerda se manifestaram contrariamente à aprovação do artigo 142 e se manifestaram contra a aprovação do militarismo, da tutela militar sobre a vida política do Brasil, não o fizeram com o espírito de combater as Forças Armadas em si mesmas. Não queriam extirpar as Forças Armadas da vida institucional do país, porque ninguém de sã consciência concebe um país sem Forças Armadas, na configuração que o mundo tem hoje. Então, a esquerda brasileira tem perfeita consciência de que precisamos de Forças Armadas profissionalizadas, Forças Armadas bem equipadas, Forças Armadas com capacidade de defesa, Forças Armadas subordinadas inteiramente ao poder democrático e ao poder civil, Forças Armadas comprometidas com o não golpe, Forças Armadas que renunciem a esse legado indigno, que foi o legado da tortura e do assassinato de presos políticos. E Forças Armadas voltadas exclusivamente para a defesa da pátria, para a defesa das fronteiras nacionais em face de eventuais agressões externas. E não Forças Armadas voltadas para fazer guerra contra o próprio povo. Então, eu fiz todo um parêntese para mostrar que essa questão de ameaças, estão falando, não, porque o Lula vai sofrer ataques porque está defendendo Cuba, as ameaças já estão aí. Os possíveis vetos à esquerda e ao próprio Lula já estão aí contidos na ameaça dos generais fascistas e na ameaça do Bolsonaro de não realizar as eleições se a farsa do voto impresso que ele quer impor não passar pelo Congresso. E essa semana ainda teve, a essas ameaças, se somou uma outra do embaixador estadunidense que está deixando o país, em que ele disse, não, eu não me preocupo com o Lula em relação às questões democráticas, não. Eu me preocupo com a questão da corrupção, mensalão, petrolão, etc. O que é que você tem a ver com isso, senhor embaixador? Ele que foi embaixador aqui do Trump e subordinou o Bolsonaro. Bolsonaro se ajoelhou perante ele e ficou escravo das pressões estadunidenses e trumpistas em relação à China e a vários temas da política internacional. Então, os Estados Unidos, o que é que tem a ver com isso? Ele está somente passando o recibo de que foram eles, Estados Unidos, que fabricaram, junto com um indigno ex-juiz lá de Maringá, fabricaram a Operação Lava Jato e praticaram lawfare em nosso país e foram responsáveis ou corresponsáveis pelo golpe de 16 e pela imposição de uma situação de subordinação total do nosso país aos desígnios do imperialismo. E o corolário do golpe a gente sabe qual foi. Foi a fraude da eleição em 2018, com a proibição da candidatura do Lula, porque se encontrava preso, e a eleição, na base também de uma série de farsas,
a eleição desse que está aí, ocupando o Palácio do Planalto, e que instituiu um governo de extrema-direita em nosso país. Então, nós não podemos subordinar a solidariedade internacional a medos. É preciso enfrentar as questões de fundo do nosso país com frontalidade, com coragem, claro, com amplitude, com capacidade de convencimento do povo, com argumentos plausíveis, mas não com medo, não acovardando-se. Então, está de parabéns o presidente Lula de ter assinado a manifestação a favor da quebra do bloqueio a Cuba. Foi uma atitude correta, uma atitude justa e que corresponde aos anseios e sentimentos do povo brasileiro. Eu vou compartilhar outra notícia relacionada ainda à questão cubana, que é muito didática também sobre aquilo que nós estamos falando. Estou procurando aqui uma notícia que saiu também na sexta-feira, no Brasil 247. Movimentos estadunidenses contrários ao bloqueio enviam 6 milhões de seringas a Cuba. Então, meus amigos, isso tem uma grande significação. Vocês sabem que está havendo uma campanha mundial organizada por movimentos sociais, organizações não governamentais, câmaras de comércio entre Cuba e diferentes países, no caso aqui do nosso Brasil, a Câmara de Comércio Brasil-Cuba, de empresários que querem o bem do povo brasileiro e o bem do povo cubano. Então, está havendo uma campanha mundial pelo fornecimento de doações para a aquisição de seringas e outros equipamentos médicos que facilitem e acelerem a vacinação em Cuba. Nós vivemos uma situação esdrúxula em que Cuba é um dos pouquíssimos países do mundo que já se tornaram capazes de fabricar 2 vacinas, além de outras tantas que estão na fila sendo fabricadas, mas 2 que já foram produzidas e aprovadas, tem essa capacidade científica, tem essa disciplina, esse sentimento de solidariedade com o próprio povo e com os povos do mundo, porque a vacina cubana estará disponibilizada para os povos do mundo, principalmente aqui para a América Latina, mas por conta do bloqueio imperialista imposto pelos Estados Unidos, Cuba não tem seringas e agulhas em número suficiente para imunizar a sua população. Isso faz com que a vacinação avance no ritmo ainda lento. Portanto, esta campanha tem um grande significado humanitário. E, claro, tem significado geopolítico também, porque esta campanha acaba sendo um protesto, uma manifestação contra o bloqueio e, ao mesmo tempo, uma manifestação de solidariedade, de amizade, de fraternidade dos povos do mundo com o povo cubano. E olha aí esse exemplo. Movimentos sociais estadunidenses estão providenciando o envio de 6 milhões de seringas dos Estados Unidos para Cuba, numa posição exemplar, diametralmente oposta à posição do governo estadunidense, do governo do Joe Biden. Vocês imaginem o noticiário e os discursos que estariam sendo feitos contra Cuba se em Cuba surgisse alguma iniciativa popular distinta, antagonicamente distinta ou contrária a uma iniciativa do governo cubano, que no caso é esse do exemplo aí. A iniciativa de um setor da população americana completamente contrária ao que pensa o governo. Eles iam fazer um carnaval. Olha aí, a ditadura cubana não acompanha a vontade do seu povo que está se manifestando de maneira assim, assado.
com abaixo-assinado de tantas pessoas em favor da doação disso e daquilo, como é o caso agora nos Estados Unidos, de estadunidenses que, contrariando as determinações deste governo, que é um governo reacionário, sim, é um governo antiprogressista, é um governo agressor dos direitos humanos de outros povos. Então, esse setor da população americana está contra a atitude desse governo. Parabéns a essas organizações governamentais e sociais que estão tomando essas atitudes de solidariedade com Cuba. Eu acho que esse tema cubano nós conseguimos explorar devidamente e informar a vocês. O que eu queria ressaltar no programa de hoje eram esses dois aspectos. O aspecto do agravamento do bloqueio e do aumento da solidariedade. E mostrar que essa solidariedade se expressou naquela carta do Lula e de centenas de figuras importantes mundialmente e também nesse gesto aí de setores da população estadunidense. Eu vou agora mudar de assunto, mas vou ficar ainda na América Latina e vou falar da nossa querida Venezuela, que é outro país criminalizado pelo imperialismo estadunidense e por outros governos de direita, mundo afora. Então, a notícia é uma notícia realmente alvissareira, uma notícia importante. Diz assim: governo da Venezuela se declara pronto para dialogar com a oposição no México. O presidente venezuelano Nicolás Maduro conclamou a oposição a permanecer no caminho constitucional e democrático. Nicolás Maduro disse na quinta-feira, dia 22, que porta-vozes do governo já se comunicaram com as diferentes delegações da oposição para a realização de um diálogo político produtivo, tendo o México como sede. O governo da Venezuela se declarou preparado para iniciar este diálogo com a oposição, com o objetivo de chegar a acordos em favor da soberania do país. Estamos prontos para ir ao México, sentar à mesa de diálogo com a oposição, com uma agenda venezuelana realista, para que sejam levantadas todas as medidas coercitivas unilaterais e pela paz, declarou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, segundo informação da Telesul. Vou deixar um pouquinho aqui isso na tela, enquanto eu comento. O governo do presidente Maduro, muitas vezes, é criticado e até condenado por governos de direita, como é o caso do governo do Brasil, como é o caso do governo da Colômbia, supostamente por não ser um governo democrático, e é criticado, claro, pelo governo dos Estados Unidos, por alguns governos da União Europeia, por supostamente não ser um governo democrático, por supostamente se recusar ao diálogo com a oposição. Não é a primeira vez que o governo do presidente Maduro senta-se à mesa com a oposição. Nós temos acompanhado isso com muita frequência. Antes mesmo das eleições, em que ele foi reeleito, em 2018, houve mesas de negociações entre o governo venezuelano e a oposição, negociações que foram sediadas na Noruega. E antes das negociações da Noruega, que se realizaram aí por volta de 17, 18, antes dessas conversações, aí por volta de 2015, 2016, foram feitas negociações na República Dominicana. De modo que o governo do presidente Maduro está sempre buscando os caminhos para negociar com a oposição. Mas é uma oposição extremada, é uma oposição intolerante, é uma oposição terrorista, é uma oposição que realiza atentados, como eles fizeram em reiteradas ocasiões. Uma oposição antidemocrática, que não aceita participar de eleições. Uma oposição fraudulenta, que proclama que um cara lá, porque em um dia ele foi presidente da Assembleia Nacional,
ele tem o direito de se autoproclamar presidente da República, como foi esse João Guaidó. Felizmente, uma parte já dessa oposição se dispôs ao diálogo e participou das últimas eleições parlamentares. E o parlamento está funcionando. A bancada da oposição bate duro no governo do Maduro. Não perdoa, faz as críticas que quer. Mas tudo bem, faz parte do jogo. É a regra do jogo. O que importa é que o parlamento venezuelano está funcionando sob a liderança de figuras democráticas, de figuras que têm responsabilidade com o país, de figuras que defendem a Revolução Bolivariana. Por que a oposição tem que se opor à Revolução Bolivariana? Por que ela tem que sabotar a Revolução Bolivariana? Por que ela tem que se unir ao imperialismo para sancionar o próprio país? Então, esse é o comportamento da oposição venezuelana. Repito, tem uma parte que, felizmente, decidiu se incorporar à vida política normal. E oxalá que dos diálogos que se realizarão no México resulte a recuperação da estabilidade e da paz interna na Venezuela, que é um passo indispensável para que o país retome o crescimento econômico e a capacidade de continuar realizando políticas públicas. Vou permanecer aqui na América Latina, tratando agora o tema da Colômbia. Protestos contra o governo de direita e confrontos com a polícia marcam o dia da independência na Colômbia. Isso significa, vou deixar na tela, espera aí, desculpa lá, vou tentar compartilhar de novo a matéria e deixar na tela para ilustrar o nosso comentário. Está aqui a matéria. Pronto. Então é o seguinte, gente. Vocês se lembram que a gente dedicou um programa praticamente inteiro aqui, a coisa de 3, 4 semanas, que a Colômbia viveu mais de 50 dias de grandes manifestações de massas, greves nacionais, e muitas das manifestações de massa foram reprimidas duramente pelo governo de extrema-direita do Ivan Duque. Os organizadores das manifestações se dispuseram ao diálogo, acabou acontecendo o diálogo de maneira parcial, porque o governo é intolerante, por conta dos problemas da pandemia e também para elaborar melhor o caderno de reivindicações, os movimentos sociais deram uma trégua, se retiraram das ruas, voltaram agora a apresentar este caderno de reivindicações. Esse caderno de reivindicações está sendo transformado em projetos de lei, já estão na mão dos legisladores, dos congressistas colombianos, e agora, no dia 20, foi o aniversário da independência da Colômbia, que foi obra do libertador Simón Bolívar, o mesmo libertador da Venezuela, o mesmo que proclamou a libertação dos povos da América, a integração dos povos da América. Por isso que ele é considerado o libertador das Américas. Era um dia de festa, festa cívica, festa nacional. Os manifestantes saíram às ruas em clima de festa, mas também para protestar contra a situação de vexame dos direitos humanos e dos direitos sociais na Colômbia. E o que aconteceu? Porrada, repressão, bombas, tiros, isso que a gente está vendo aí na foto. Então, pode ser que aquele ciclo que durou mais de 50 dias e que houve uma trégua, pode ser que esse ciclo de protestos seja reaberto por conta dessa posição intransigente do governo de extrema-direita da Colômbia. Quero lembrar, desculpa, gente, quero lembrar que esse mesmo governo
tem feito provocações contra a Venezuela. Tem horas que a gente vai falando e engasga. Mas vamos em frente. Então, eu quero aqui compartilhar isso com vocês, que é exatamente a situação na Colômbia, e incorporar a nossa voz às vozes da resistência na Colômbia e desejar que esse novo ciclo de lutas na Colômbia seja respeitado pelo governo, que o governo não recorra à repressão que tem recorrido e que os colombianos possam não só recuperar o direito legítimo à manifestação, como possam conquistar os direitos humanos e os direitos sociais que tanto têm reivindicado. Ainda aqui no âmbito latino-americano, amigos, eu quero compartilhar com vocês uma notícia, essa aí, feliz. Justiça Eleitoral oficializa a vitória de Pedro Castillo no Peru. Finalmente, a eleição no Peru se realizou aí por volta de 14, 15 de junho. E o segundo turno... não, foi antes. O segundo turno que se realizou em junho, no dia 6 de junho. Portanto, passou 1 mês e meio para que os resultados fossem reconhecidos. A vitória do Pedro Castillo fosse reconhecida pela Justiça Eleitoral peruana. Isso porque a concorrente, que foi derrotada, de extrema-direita, resolveu questionar os resultados eleitorais. Finalmente, durante esta semana, todos os recursos que a senhora Keiko Fujimori apresentou foram recusados. Ela ainda esperneou, ela disse, eu não concordo, eu não acho justo, mas já que é uma decisão da justiça, eu vou ter que me curvar à lei. Ela que não se curve, não, porque a Keiko Fujimori, vocês sabem, ela já foi presa por desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, e os processos contra ela ainda estão correndo na justiça. Se ela desobedece à lei, se ela desobedece a uma decisão da justiça, ela corre o risco de ser presa de novo e por outro crime cometido, que é o não reconhecimento do resultado eleitoral. Por isso que ela decidiu recuar. E, finalmente, agora no dia 28, quarta-feira, o Pedro Castillo será empossado o novo presidente do Peru. E, ao ser empossado o novo presidente do Peru, o Pedro Castillo vai... Pedro Castillo se opôs à continuidade do neoliberalismo e a gente faz votos de que ele consiga aplicar o seu programa eleitoral e ir adiante na realização das reformas que o povo peruano reclama. Bom, meus amigos, estamos pertinho do final. Eu quero ainda destacar mais uma notícia que tem importância para o nosso noticiário, que é esse problema do rastreamento da origem da Covid-19. China pede rastreamento da origem da Covid-19 em vários países e regiões do mundo. O que está acontecendo é que os Estados Unidos estão realizando uma campanha para fazer uma investigação não baseada em critérios científicos, mas baseada em critérios subjetivistas, em que procura criminalizar a China como responsável pela fabricação do coronavírus e a difusão do coronavírus no mundo.
que o coronavírus teria vazado de um laboratório chinês. A China protesta contra isso, disse que não vai aceitar a realização de novas investigações, porque ela já aceitou a realização de investigações. A OMS não encontrou nada que incriminasse a China e agora estão fazendo uma grande pressão para que essas investigações sejam realizadas em segunda fase. A China, além de dizer que não aceita que essas investigações sejam feitas numa segunda fase, a China está exigindo que outros países sejam investigados também, principalmente os Estados Unidos. E há uma campanha, um abaixo-assinado, que já conta com mais de 6 milhões de assinaturas. Abaixo-assinado esse que foi organizado pelo jornal Global Times, da China, e que já mais de 6 milhões de chineses assinaram o documento pedindo que seja feita uma investigação especificamente num laboratório de uma fortificação militar nos Estados Unidos, que é uma fortificação em que muitos eventos estranhos na área biológica ocorreram. Então, a China está exigindo também que esse laboratório americano, um laboratório ligado a uma instituição militar, seja investigado. Bom, gente, eu vou encerrar o programa destacando que está em plena realização, começou durante a semana e oficialmente começou na sexta-feira, a Olimpíada de 2020, que está se realizando no ano de 2021 por conta da pandemia. Quero destacar que, apesar de que os Jogos Olímpicos sejam muitas vezes manipulados por interesses corporativistas de grandes redes de comunicação e interesses comerciais de patrocinadores, eu considero os Jogos Olímpicos um grande acontecimento. E este ano, claro, lamentamos o fato de que as Olimpíadas estejam se realizando ainda durante um período de pandemia, ainda sob grandes riscos, mas os organizadores acabaram tomando uma série de medidas rigorosas para impedir os contágios, inclusive os estádios vazios e não há público estrangeiro. Apesar disso, não se conseguiu evitar, ainda parece que estão já detectando a contaminação em alguns atletas ali na Vila Olímpica. Então, é claro que a gente lamenta esse episódio de que as Olimpíadas ainda estejam sendo realizadas nesse ambiente de pandemia, mas eu quero destacar, e isso foi destaque na imprensa chinesa também, por parte do governo chinês, foi ressaltado, o fato de que o Comitê Olímpico Internacional associou ao lema tradicional das Olimpíadas, que é mais rápido, mais forte e mais alto, é um lema que existe desde a reorganização dos Jogos Olímpicos no século XIX, a partir de Pierre de Coubertin, um francês, ele lançou o slogan olímpico, que é esse, mais forte, mais rápido e mais alto. E agora o Comitê Olímpico decidiu incorporar o lema juntos. Então, agora é mais forte, mais rápido, mais alto e juntos, reforçando esse caráter de congraçamento que os Jogos Olímpicos têm. Então, a gente deseja que realmente os Jogos Olímpicos de 2021 sejam um fator de cooperação internacional e seja uma mensagem de esperança para que os povos, através do congraçamento, rejeitem essas políticas imperialistas de insegurança internacional, de ameaças à paz. Claro que não é através do esporte que a humanidade vai se regenerar, nem o sistema político mundial vai se regenerar, mas, quiçá, que as competições esportivas e o espírito olímpico ajudem a formar, entre mil outros fatores mais importantes, mas que isso daí ajude a formar também uma consciência social voltada para a defesa da autodeterminação dos povos
da independência nacional, da democratização, das relações internacionais e da paz mundial. Então, esses valores são os valores que nós também defendemos aqui na TV 247 e no site Brasil 247. Por isso que é uma honra para nós apresentar esse programa e pedir a vocês que se incorporem à nossa comunidade 247, seja membro da nossa comunidade, apoie o nosso canal, seja assinante do nosso canal com contribuições, porque é isso que sustenta a viabilidade da existência da mídia alternativa em nosso país, tão importante na luta pela democracia, pela soberania nacional e pela paz mundial. E com isso, meus amigos, desejando a todos uma excelente semana, eu me despeço, deixando já marcado o encontro para amanhã, às 7 horas, no programa Bom Dia 247. Quarta-feira, O Mundo Como Ele É, às 10 da manhã, e no próximo sábado, na próxima semana, se tudo correr bem, no sábado, 3 da tarde. Se houver algum acontecimento interveniente, a gente faz no domingo e o nosso encontro fica marcado de toda maneira aqui. Um grande abraço a todos, excelente semana, boas lutas para todo mundo, fora Bolsonaro, viva o Brasil, viva o povo brasileiro. Um abraço, amigos.